Sabe, eu tenho um certo medo. E vocês talvez vão rir disso. O medo terrível, a propósito, de perder a minha sombra. Bom, riam. Eu posso rir com vocês, mas perder a sombra é como perder a alma. É um símbolo indefinível e complexo. É a essência da fuga da pessoa. E eu vou explicar melhor isso em um conto de uma pessoa que foi conhecida por escrever histórias infantis. Mas aqui não. Conta um Conto apresenta, de Hans Christian Andersen, A Sombra. Narração Marcelo Fávaro. – 1847. É nas terras quentes que o sol arde realmente. Não concordam? As pessoas ficam cor de mogno, de tão morenas. Inclusive, nas mais quentes delas, ficam negras. Mas apenas para as terras quentes, e não para as mais quentes delas. Que se dirigiu um sábio vindo das terras frias. Ele achava que lá poderia perambular como costumava fazer em seu próprio país, mas em pouco tempo se desiludiu. Ele e todas as pessoas sensatas tinham de ficar dentro de casa, com os batentes das janelas e as portas fechadas, o dia todo. A impressão que se tinha era de que a casa inteira dormia, ou de que não havia ninguém lá. A rua estreita de casas altas onde ele morava também era construída de forma a ser banhada pela luz solar da manhã até a noite. É impossível de sair. O sábio vindo das terras frias, um jovem, um homem inteligente, tinha a sensação de estar sentado sobre um forno repleto de brasas. Aquilo o afetou. Ele ficou muito magro. Até a sua sombra murchou. Ficou bem menor do que era antes. O sol também a consumira. Só à noite, depois que o sol se punha, os dois recomeçavam a viver. Somente à noite. E era uma festa para os olhos. Assim que a vela era trazida ao aposento, a sombra se espichava até o alto da parede, chegava ao teto de tão comprida que ficava. Precisava se espreguiçar para recuperar as forças. O sábio saía para o balcão para desenferrujar um pouco. E à medida em que as estrelas iam surgindo na deliciosa limpidez do ar, ele tinha a impressão de voltar à vida. Em todos os balcões da rua e nas terras quentes, toda janela tem um balcão. As pessoas saíam, pois não há quem não tenha necessidade de ar. Inclusive as pessoas habituadas a ser cor de mogno. Tudo se animava, em cima e embaixo. Sapateiros e alfaiates, todos corriam para a rua. Surgiam mesas e cadeiras e velas acesas. Sim, milhares de velas acesas. E enquanto um falava, o outro cantava, muita gente passeava, carruagens rodavam, burros andavam, blim, blão, de sineta no pescoço. Mortos eram enterrados ao som de salmos. Os moleques da rua faziam algazarra e os sinos da igreja bimbalhavam. Sim, bimbalhavam. A rua ficava repleta de vida.
Apenas em uma das casas, justamente a que ficava na frente daquela em que morava o sábio estrangeiro, tudo permanecia quieto. E certamente alguém morava naquela casa, pois havia flores no balcão, flores que cresciam tão bem naquele lugar ensolarado, flores que não existiriam se não fossem regadas, e, portanto, alguém deveria regá-las. Alguém que morava naquela casa, é óbvio. À noite, a porta daquele balcão também se entreabria, mas o interior era escuro. Pelo menos o aposento da frente não tinha luz, embora se ouvisse o som de música vindo lá de dentro. O sábio estrangeiro achava que era uma música, como se pode dizer, incomparável. Mas talvez fosse imaginação dele, porque, para o sábio estrangeiro, tudo naquelas terras quentes era incomparável. A única coisa que atrapalhava era o sol. O senhorio do estrangeiro dizia não saber quem havia alugado a casa da frente. Nunca se via ninguém por lá. E quanto à música, achava-a tremendamente aborrecida. Até parece que tem alguém ensaiando uma peça que nunca consegue concluir. Toca sempre a mesma peça. Eu acabo conseguindo, diz a pessoa, mas nunca consegue, por mais que toque. Uma noite o estrangeiro acordou, dormia com a porta do balcão aberta. A cortina balançava ao vento, e ele teve a impressão de que havia uma luminosidade estranha no balcão da casa da frente. Todas as flores brilhavam como labaredas nas cores mais fantásticas. E no meio das flores estava uma jovem. Sim, amigos. Uma jovem esguia, belíssima, que dava a impressão de também estar impregnada de luz. A luz feria os olhos do estrangeiro, mas a verdade é que ele os tinha muito arregalados e que acabara de acordar, levantando-se de um salto. Ele se aproximou devagar da cortina, mas a jovem se fora. A luminosidade desaparecera. As flores já não mais brilhavam, embora tivessem um ótimo aspecto de sempre. A porta estava entreaberta e do âmago da casa vinha uma música tão maravilhosa, tão suave, que o ouvinte era invadido por pensamentos delicados. Parecia um encantamento. Mas quem viveria ali? E onde ficaria a porta de entrada? Todo o andar térreo era ocupado por lojas, uma ao lado da outra. Não era possível que, para entrar para a residência em cima, fosse necessário passar sempre por algumas delas. Uma tarde, o estrangeiro estava sentado em seu balcão, enquanto atrás dele, no interior do quarto, queimava uma vela. De modo que era muito natural que a sua sombra fosse parar do outro lado da rua, na parede da casa do vizinho da frente. Com efeito, lá estava ela, sentada entre as flores do balcão. E sempre que o estrangeiro se movia, sua sombra também se movia, porque era assim que ela sempre se comportava. Eu acho que a minha sombra é o único ser vivo que se avista por lá, disse o sábio. Veja com que elegância está sentada no meio das flores, com a porta entreaberta. Agora, a sombra bem que poderia ser mais esperta e entrar na casa para dar uma olhada e depois me contar o que viu. Vamos, faça alguma coisa útil, disse ele brincando. Faça-me o favor de se introduzir na casa. E então, vai entrar ou não vai entrar, hein? Insistiu ele com um aceno. E a sombra acenou também. Entre de uma vez, mas não vá desaparecer, viu? Disse o estrangeiro, levantando-se, e a sua sombra no balcão da casa do vizinho da frente se levantou também. O estrangeiro se virou
E a sua sombra também se virou. E se houvesse alguém prestando atenção na cena, teria visto claramente a sombra entrar pela porta entreaberta do balcão da casa do vizinho da frente, no exato instante em que o estrangeiro entrava em seu quarto e deixava a longa cortina voltar para o lugar. Na manhã seguinte, o sábio saiu para tomar café e ler os jornais. Mas o que é isso? Exclamou ao sair para o sol. Eita! Eu estou sem sombra? Quer dizer que... Nossa! Ela entrou mesmo na casa ontem à noite e não saiu mais. E que problema que eu fui arranjar. Aquilo o deixou agastado, é claro. Não tanto por causa do desaparecimento da sombra, e sim porque conheci uma história. E aí vocês vão ver. Sobre um homem sem sombra. Foi uma história muito divulgada nas terras frias de onde ele vinha. E se por acaso chegasse lá contando a sua, todo mundo iria dizer que estava imitando a outra, coisa que ele não queria de jeito nenhum. Diante disso, resolveu que não tocaria mais no assunto. E foi uma decisão muito acertada. Parar de falar nisso. À noite, o sábio saiu novamente para o seu balcão. Depois de posicionar a vela corretamente atrás de si, pois sabia que as sombras sempre desejam ter seus senhores como telas, mas não conseguiu atraí-la. Fez-se pequeno, fez-se grande, mas nenhuma sombra apareceu. Chegou a falar, ei, ei, mas não adiantou nada. E era desmoralizante, é claro, mas nas terras quentes, tudo cresce de maneira desordenada. Passados 8 dias, ele observou, para sua grande satisfação, que uma nova sombra havia começado a crescer de suas pernas, sempre que ele saía para o sol. Imagine. A raiz devia ter ficado enterrada. Passadas 3 semanas, já adquirira uma sombra bastante adequada, a qual, quando ele rumou novamente para as terras do norte, continuou crescendo sem parar durante a viagem. De tal modo que, bem, no fim já estava tão comprida e tão grande que, com metade dela, já seria mais do que suficiente. E assim o sábio voltou para sua terra e escreveu livros sobre o que era verdade no mundo e sobre o que era bom e sobre o que era belo, e passaram-se dias, e passaram-se anos, e passaram-se muitos anos. Uma noite ele estava em seu quarto e alguém bateu suavemente à porta. Entre, disse. Mas ninguém entrou. Bem, quando ele foi abrir a porta, viu diante de si uma pessoa tão extraordinariamente magra que o deixou perturbado. No mais, vestia-se com muita elegância. Devia ser um homem distinto. Com quem eu tenho a honra de falar? Perguntou o sábio. Bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me reconhecer, disse o homem distinto. Hoje em dia eu tenho tanto corpo. Cheguei mesmo a adquirir carne e vestimentas. Imagino que jamais lhe tenha passado pela cabeça ver-me assim tão próspero. Então o senhor não reconhece? Hã? A sua antiga sombra? Sim. Vejo que o senhor não acreditava que eu pudesse voltar para casa algum dia. As coisas correram muito bem para mim desde a última vez em que estivemos juntos. Eu fui muito bem sucedido, de todos os pontos de vista. Se for o caso de eu comprar minha liberdade, veja, eu tenho meios para tal. Dizendo isso, sacudiu um punhado de valiosos selos pendurados à corrente do seu relógio e enfiou a mão na grossa corrente de ouro que lhe pendia do pescoço. Todos os seus dedos cintilaram com anéis de diamantes. Olha, eu não consigo me refazer da minha surpresa, disse o sábio. O que está acontecendo aqui?
De fato, a coisa simples também não é, né? Disse a sombra. Mas o senhor mesmo tampouco se conta entre o simples e eu. Como o senhor sabe muito bem, desde criança eu sigo suas pegadas. Nem bem o senhor concluiu que eu estava preparado para sair no mundo afora, eu segui meu próprio rumo. A minha situação atual é das mais estupendas, para falar a verdade. Mas fui tomado por uma espécie de nostalgia. Um desejo de voltar a vê-lo pelo menos uma vez antes da sua morte. Pois mais um dia, menos dia, o senhor vai morrer, não é? Além disso, eu também queria rever essas terras, pois é fato que sempre nos sentimos ligados à pátria-mãe. Eu sei que o senhor obteve uma outra sombra, isso eu sei. Devo pagar-lhe ou pagar-lhes alguma coisa? Faça-me o favor de dizer. Mas então é mesmo você? Disse o sábio. Que coisa extraordinária! Eu jamais teria acreditado que a nossa antiga sombra pudesse reaparecer assim, sob a forma de um humano. Pois me diga quanto eu lhe devo, disse a sombra. Eu não quero permanecer em débito. Mas como você pode falar desse modo? Exclamou o sábio. A que dívida se refere? Sei lá, sinta-se inteiramente livre. A sua felicidade até me dá uma alegria, é claro. Aliás, uma imensa alegria. Sente-se, velho amigo, e me conta um pouco como as coisas se passaram e o que você viu lá na casa do nosso vizinho das Terras Quentes. Ah, sim, pois eu lhe contarei tudo, disse a sombra sentando-se. Mas, o senhor terá de me prometer que jamais vai contar a ninguém aqui na cidade, onde quer que possa encontrar-me, que um dia eu fui a sua sombra. Eu tenho a intenção de ficar noivo. Meus meios me permitem manter até mais de uma família. Tá, fique sossegado, disse o sábio. Jamais direi a ninguém quem você realmente é. Aperte a minha mão. Dou-lhe minha palavra de honra. Palavra de sombra, disse a sombra, que não podia dizer outra coisa. Era notável, aliás, até que ponto aquela sombra era um ser humano, toda vestida de negro, envergando as mais elegantes vestimentas negras que podiam encontrar, bota de verniz, um chapéu dobrável, de modo a virar apenas copa e aba. Isso sem falar no que já sabemos que possuía: selos, correntes de ouro, anéis de diamante. Sim, a sombra era extraordinariamente bem vestida. E era somente esse fato que a transformava num verdadeiro ser humano: estar bem vestida. Agora eu vou lhe contar minhas aventuras, disse a sombra, apoiando as pernas munidas das botas de verniz com quanta força pôde sob o braço da nova sombra do sábio, que estava deitado aos pés dele como um cachorrinho poodle. Talvez tivesse feito isso por arrogância, talvez para imobilizar a outra. E a sombra prostrada se manteve perfeitamente quieta e tranquila para poder ouvir a história também. Ela bem que queria saber o que era preciso fazer para soltar-se e igualar-se ao seu próprio senhor. O senhor sabe quem morava na casa do outro lado da rua? Perguntou a sombra. Era a figura mais encantadora desse mundo. A poesia. Eu passei 3 semanas lá. E foi como se tivesse vivido 3.000 anos. E lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. E é o que eu lhe digo e atesto. Tudo vi. E tudo sei. Ah, poesia! Gritou o sábio. Sim, sim. Acontece muitas vezes dela ser uma eremita nas cidades grandes, a poesia, é claro. É verdade, sim. Eu a avistei por um curto instante, mas o sono obnubilou meus olhos. Ela estava no balcão e brilhava tanto que parecia a estrela do norte. Conte-me.
Você estava no balcão e depois entrou pela porta dentro e viu... Eu entrei e me vi na antecâmara. E o senhor permaneceu sentado olhando na direção da antecâmara. Não havia vela alguma, só uma espécie de penumbra. Mas em seguida abria-se uma série de portas escancaradas, uma depois da outra, formando uma longa sucessão de aposentos e salões. Estes, sim, profusamente iluminados. Eu teria sido fulminado por toda aquela luz se tivesse me precipitado até a donzela. Mas avancei com prudência. Dei-me tempo, que é o que devemos fazer. E o que você viu? Eu vi todas as coisas. E pretendo contar ao senhor o que vi. Mas não se trata de orgulho da minha parte. Mas em minha qualidade de ser livre e com os meios de que eu disponho, sem falar em minha excelente posição, em minha situação confortável, eu lhe pediria que me desse o tratamento de senhor. Sim, claro, senhor. Eu peço que me perdoe. São os velhos hábitos que se me aferram. Bem, o senhor tem toda a razão, é claro. Não se preocupe. Tratarei de lembrar-me. Mas, por favor, senhor, agora me conte tudo o que viu. Sim, tudo. Pois eu tudo vi. E tudo sei. Qual era o aspecto dos aposentos mais íntimos? Perguntou o sábio. Tinham o frescor da floresta, lembravam a santidade da igreja. Essas salas íntimas eram como um claro céu estrelado quando o contemplamos das mais altas montanhas? Tudo isso ao mesmo tempo, respondeu a sombra. Na verdade, eu não entrei até a parte mais interna. Eu fiquei no aposento da frente, na penumbra. Mas estava muito bem posicionado e eu tudo vi. E tudo sei. Eu estive na corte da poesia, na antecâmara. Mas o senhor viu tudo? Todos os deuses da antiguidade andavam pelos vastos salões? Os velhos heróis travavam combate? Que crianças gentis brincavam e contavam seus sonhos? Eu estou lhe dizendo que eu estive lá. E o senhor pode imaginar que eu vi todas as coisas que havia para ver. Se o senhor tivesse estado lá, não teria se transformado em homem. Mas foi o que aconteceu comigo. E em pouco tempo aprendi a conhecer minha natureza mais íntima, minhas características inatas, meu parentesco com a poesia. Na época em que eu vivia com o senhor, eu não pensava nessas coisas. Mas como o senhor bem sabe, toda vez que o sol nascia ou se punha, eu ficava fantasticamente grande. Com efeito, à luz do luar eu quase ficava mais nítido do que o senhor. Naquele tempo eu não compreendia minha natureza. Naquela antecâmara é que tudo se desvendou para mim. Eu me transformei em homem. Eu saí de lá amadurecido. Mas o senhor já não se encontrava nas terras quentes. Como homem, eu me envergonhava de andar com aquele aspecto. Precisava de botas, de vestimentas, de todo aquele verniz de homem que caracteriza um homem como tal. Eu saí dali, sim, eu digo-lhe que eu saí dali. Mas, por favor, não divulgue o que eu lhe conto. Eu saí dali diretamente para debaixo da saia da mulher que vendia bolos. Escondi-me debaixo daquela saia dela. Ela nem desconfiava de que escondia tudo aquilo. Eu só saía de lá à noite. Corria pelas ruas à luz do luar. Encostava-me nas paredes para sentir aquele delicioso roçar em minhas costas. Corria para cá, corria para lá, espiava para dentro das janelas mais altas, para dentro das salas, por sob os telhados, observava todos os lugares que ninguém mais conseguia ver e via o que ninguém mais via, o que não era para ser visto por ninguém. E basicamente nosso mundo é um mundo muito baixo. Eu nunca teria querido ser homem não fosse a crença tão amplamente difundida de que ser homem é uma coisa excelente. Eu vi as coisas mais impensáveis acontecerem entre as mulheres, entre os homens, entre os pais, entre as doces e admiráveis crianças. Eu vi o que homem algum deveria conhecer.
na verdade, mas que todos invariavelmente dariam qualquer coisa para saber. Ou seja, os pecados do vizinho. Se eu tivesse escrito um jornal, todos gostariam de lê-lo. Mas eu escrevia diretamente para a pessoa envolvida e todas as cidades por onde eu passava eram tomadas pelo pânico. Todos ficaram com tanto medo de mim. E todos tinham uma estima incomensurável por mim. Os professores fizeram de mim um professor. Os alfaiates me deram roupas novas. Fiquei muito abastecido. Os moedeiros cunharam moedas para mim e as mulheres disseram que eu era lindo. E foi assim que eu me transformei no homem que eu sou. E agora eu preciso me despedir. Aqui está o meu cartão. Eu moro na Calçada do Sol e estou sempre em casa quando chove. E dizendo isso, a sombra se retirou. Que acontecimento extraordinário, disse o sábio. Dias e anos se passaram. E um dia, a sombra voltou. Como estão as coisas? Perguntou ela. Nem me pergunte, respondeu o sábio. Escrevo sobre a verdade, sobre o bem e sobre o belo, mas ninguém se interessa por esse tipo de coisa. Estou verdadeiramente desesperado. São coisas tão importantes para mim? Pois para mim não, disse a sombra. Eu estou engordando, e é unicamente com isso que deveríamos nos preocupar. É que o Senhor não entende as coisas desse mundo, e vai acabar mal, viu? Está precisando viajar. No próximo verão eu farei uma viagem. O senhor gostaria de viajar comigo? Bem que eu gostaria de ter um companheiro de viagem. Você aceitaria viajar comigo como a minha sombra? Para mim será uma grande satisfação tê-lo ao meu lado. Eu faço questão de pagar suas despesas. É uma proposta extraordinária. Depende do ponto de vista. Viajar vai lhe fazer bem. Se aceitar ser minha sombra, não precisará pagar por coisa alguma durante toda a viagem. Mas seria muita loucura. Contudo, assim é o mundo e assim ele vai continuar sendo, disse a sombra, e se retirou. As coisas estavam verdadeiramente complicadas para o sábio. O sofrimento e o desgosto seguiram-no por todo lado, e tudo o que ele dissesse sobre a verdade, e sobre o bem e sobre o belo, não significava mais para a maioria das pessoas do que uma rosa para uma vaca. E no fim, ele acabou ficando gravemente enfermo. O senhor está parecendo uma sombra, diziam-lhe todos. E o sábio estremecia, pois era exatamente o que estava pensando. Uma temporada numa estação de águas certamente lhe faria muito bem, viu? Disse a sombra que fora visitá-lo. Não há coisa melhor. Eu vou te levar em nome da nossa antiga amizade. Eu pago a viagem e o senhor escreve um relato. E assim eu me distraio um pouco durante o trajeto. Eu também preciso de um tratamento com as águas termais. A minha barba não está crescendo tanto quanto deveria. E isso é uma forma de doença, pois ter barba é uma necessidade. Faça-me o favor de ser razoável e aceite o meu convite. Viajaremos como dois bons amigos. E assim foi feito. A sombra era o amo, e o amo era a sombra. Os dois viajaram juntos de carruagem, a cavalo e a pé, lado a lado, ou um na frente e outro atrás, ao sabor da posição do sol. A sombra sempre estava querendo ocupar o lugar do amo, e o sábio não se incomodava nem um pouco com isso. Tinha um ótimo coração, era um homem amável e doce, e por isso um dia disse à sombra: já que agora somos companheiros de viagem, como somos, e já que antes disso crescemos juntos desde a mais tenra infância, não lhe parece que seria o caso de fazermos um brinde à nossa amizade e abandonarmos o tratamento formal de senhor? Eu acho que seria mais íntimo, não lhe parece? Vou pensar um pouco em sua proposta, disse a sombra, que agora era o verdadeiro amo. A sua ponderação é muito franca e bem intencionada. Por isso serei igualmente franco e bem intencionado. O senhor, como sábio,
Certamente não ignora a que ponto é surpreendente a natureza humana. Algumas pessoas não conseguem nem encostar a mão em papel pardo que logo se sentem mal. Outras ficam com o corpo inteiro abalado quando alguém ficciona alguma coisa aguda em uma vidraça. Eu sou tomado por uma sensação semelhante ao ouvi-lo tratar-me de você. É como se estivesse sendo empurrado de encontro à terra, tal como acontecia em minha primeira permanência ao seu lado. Como o senhor vê, trata-se de uma sensação e não de um orgulho. E não posso permitir que me chame de você, mas de minha parte terei muito prazer em chamá-lo de você, de modo a realizar seu desejo, pelo menos em parte. E assim a sombra passou a chamar o antigo amo de você. É insensato isso de eu chamá-lo de senhor e ele a mim de você, pensava o sábio, sem ter como alterar a situação. E assim os dois chegaram a uma estação de águas onde havia vários estrangeiros, entre eles a linda filha de um rei, que sofria da enfermidade de ver tudo bem demais, o que era, claro, muito preocupante, imagine. Na mesma hora, a moça percebeu que aquele que acabara de chegar era uma pessoa totalmente diferente das outras que estavam ali. Ele está aqui para fazer a sua barba crescer, dizem. Mas vejo que a razão verdadeira é o fato de ele não projeta nenhuma sombra. Vossa Alteza Real deve estar melhorando, disse a sombra. Eu sei que seu mal é ver bem demais, mas isso acabou. A senhora está curada. A verdade é que eu tenho uma sombra muito pouco convencional. A senhora não está vendo aquela pessoa que sempre anda ao meu lado? Outras pessoas têm sombras comuns, mas eu não gosto de coisas comuns. Muitas vezes acontece de gastarmos mais com a librê dos nossos empregados do que com os nossos próprios trajes. E eu permiti que minhas sombras se transformassem num homem. É isso mesmo. A senhora pode observar que cheguei ao ponto de dar-lhe uma sombra. É uma coisa muito onerosa, mas eu faço questão de ter coisas de qualidade. O quê? Pensou a princesa. Será possível que eu tenha me curado? Essa estação de águas é verdadeiramente de primeira categoria. Nos tempos que correm, a água tem de fato poderes extraordinários. Mas não vou partir ainda. Agora é que as coisas estão ficando divertidas. Parece aquele estrangeiro me agrada de sobremaneira. Espero pelo menos que a barba dele não cresça, porque se crescer ele vai embora. À noite, no grande salão de bailes, a filha do rei dançou com a sombra. Ela era leve, mas a sombra ainda era mais leve. A jovem jamais dançara com um parceiro como aquele. A princesa contou à sombra de que país tinha vindo. E a sombra conhecia o seu país, já estivera lá, mas no momento em que ela não estava em casa. E espiara pelas janelas mais altas e pelas janelas mais baixas, vira de tudo um pouco. E desse modo teve condições de responder às perguntas da filha do rei e dar-lhes informações que a deixaram boquiaberta. Aquela devia ser a pessoa mais bem informada do mundo. A princesa desenvolveu um respeito imenso pelas coisas que a sombra sabia. E quando os dois dançaram juntos novamente, a princesa se apaixonou. E a sombra imediatamente percebeu, pois o olhar da princesa parecia atravessá-la. E assim os dois dançaram juntos mais uma vez. E a princesa esteve a ponto de declarar-se. Mas era muito ponderada. Pensava em seu país e em seu reino e nas muitas pessoas sobre as quais deveria reinar. Sábio ele é. E isso é bom, pensou a moça consigo mesma. Além disso, é um excelente dançarino, o que também é ótimo. Mas será que ele possui alguma base cultural sólida? Isso é igualmente importante, será preciso avaliá-lo com rigor. E com isso começou a interrogá-lo sobre as questões particularmente difíceis, questões para as quais nem ela mesma tinha resposta. E a sombra ficou com uma expressão muito estranha no rosto. Para esta questão o senhor não tem a resposta, disse a filha do rei. Mas, se são coisas que eu aprendi quando criança, acredito que até a minha sombra que lá está, perto da porta, sabe responder.
Sua sombra? Estranhou a princesa. Isso seria verdadeiramente extraordinário. Bem, eu não estou 100% certo de que ela saiba, disse a sombra. Contudo, eu acredito que sim, pois faz muitos anos que ela me segue e me escuta. Eu acredito que sim, mas permita-me, Vossa Alteza Real, uma advertência. Veja que minha sombra tem tanto orgulho de fazer-se passar por homem que, para que apresente boa disposição, e será necessário que seja assim, para que tenha condições de responder adequadamente, será preciso que a trate como se fosse de fato um homem. Bom, quanto a isso não há problema, disse a filha do rei. Então ela se dirigiu ao sábio, que estava junto à porta, e conversou com ele sobre o sol e sobre a lua e sobre os homens, tanto por fora como por dentro. E ele respondeu muito bem e com muita propriedade. Que homem deve ser aquele para ter uma sombra assim, pensou ela. Será uma verdadeira bênção para o meu povo e para o meu reino, que eu o escolha para consorte, claro, e é exatamente isso que eu vou fazer. E em pouco tempo os dois chegaram a um entendimento, a filha do rei e a sombra. Só que ninguém deveria saber a respeito enquanto ela não estivesse de volta ao seu próprio reino. Ninguém saberá, nem mesmo minha sombra, disse a sombra, que tinha boas razões para dizer isso. E assim eles chegaram às terras sobre as quais reinava a filha do rei quando não estava viajando. Ouça, meu caro amigo, disse a sombra ao sábio. Agora eu sou a mais feliz e mais poderosa das pessoas. E eu quero fazer alguma coisa especial por você. Você vai viver para sempre ao meu lado no castelo. Viajará comigo em minha carruagem real e terá centenas de milhares de moedas por ano. Em troca, deverá aceitar que todos, sem exceção, o chamem de sombra. Jamais deverá revelar que um dia foi homem. E uma vez por ano, quando eu me sentar ao sol no balcão e permitir que todo o povo me veja, deverá prostrar-se aos meus pés como se fosse mesmo uma sombra. Saiba que eu vou me casar com a filha do rei e que o casamento terá lugar hoje à noite. Não, isso é completamente insano, disse o sábio. Não quero, não aceito. Isso seria enganar um país inteiro e a filha do rei também. Pois eu vou revelar tudo. Direi que sou um homem e que você é uma sombra. Direi que você é uma sombra que usa roupas. E só isso. Ninguém vai acreditar, disse a sombra. Comporte-se. Do contrário, eu chamo a guarda. Pois eu vou imediatamente falar com a filha do rei, disse o sábio. Mas eu vou primeiro. E você vai para a prisão. E foi exatamente para onde ele foi. Pois as sentinelas obedeceram às ordens do homem com quem sabiam que a princesa ia se casar. Você está trêmulo? Disse a princesa quando a sombra se aproximou dela. Aconteceu alguma coisa? Não vá adoecer logo na noite do nosso casamento. Eu tive a mais terrível das experiências. Imagine só. Claro, o cérebro de uma pobre sombra não aguenta grande coisa. Imagina que minha sombra enlouqueceu. Ela pensa que é um homem e que imagine só que eu que sou a sombra dela. Mas que horror! Espero que pelo menos ela esteja bem trancafiada. E está mesmo. Temo que jamais recupere a razão. Pobre sombra, disse a princesa, tão infeliz. Seria uma verdadeira boa ação libertá-la dessa minúscula vida que tem. Na verdade, agora eu penso nisso. Acredito que será necessário acabar discretamente com ela. É uma solução muito severa. Serviu-me tão fielmente, disse a sombra soltando uma espécie de suspiro. Quanta nobreza em seu caráter, disse a filha do rei. E à noite, a cidade inteira se iluminou. Os canhões fizeram bum e os soldados apresentaram as armas. Foi um casamento e tanto. A filha do rei e a sombra saíram para o balcão para que os súditos pudessem vê-los e os saudassem com um último viva. O sábio, bem, o sábio não ouviu nada disso, pois já perdera a vida.
Fim do conto. Tradução de Heloísa Jan. Belo conto, na verdade. Tudo bem, pessoal? Agora é Marcelo falando aqui. E esse conto me fez lembrar de algumas partes da minha vida e tenho certeza que fez vocês lembrarem também de que na vida de vocês, alguns de vocês já tiveram um sombra. Vocês sabem do que eu estou falando e vocês sabem de quem eu estou falando. Eu não sei, mas vocês sabem. Aquela pessoa que encostou na sua, que não saía do seu lado, que parecia muito amigo e que você ajudou. E no final, você terminou como sábio na história. Tome cuidado com os sombras da sua vida. Eu já tomei cuidado com os meus. Hoje em dia eu não deixo nenhuma sombra encostar e ficar por muito tempo. Eu consigo ver de longe. Eu não tenho tanta sabedoria quanto esse sábio. Às vezes encosto uma sombra e eu não percebo de cara. Mas aos poucos eu vou ganhando pelas pequenas atitudes. Será que eu estou certo ou não? Comente aí. Até a próxima.